Magangue, voltamos aqui para mais uma edição, mas esta é uma edição especial daquele que é o nosso programa Ponto Jovem. E desta vez vamos receber aqui o nosso professor Sera, ele que é um ativista ambiental e também advogado. Pedimos aqui ao Dr. Sera que nos concedesse este momento para poder nos inspirar naquilo que é a luta pela conservação do meio ambiente. E hoje recebemos aqui o Dr. Sera. Dr. Sera, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Sim. pelo momento. E como é que se sente hoje, doutor? Mais um dia pela luta no ambiente? Hoje estamos no intervalo, é um dia de trabalho, apesar de ser domingo, mas com os colegas que estão em escala e com alguns voluntários nós conseguimos estar 2 horas na escola primária da Macaneta a corrigir um problema, mas também uma ameaça que a escola enfrenta, que é a erosão eólica. Ou seja, é necessário intervir, e ainda vamos intervir há algum tempo para proteger os edifícios da escola contra a ação do vento, acelerada pelo ser humano, logicamente. Logo a seguir vamos avançar para o rio e vamos fazer também um trabalho semelhante, mas de prevenção e combate à erosão fluvial. A ação das águas do rio, mas também com o fator aceleração ser humano. Portanto, nós outros aceleramos um fenómeno que é natural. E tem sido assim o dia-a-dia na Macaneta. Sim. Professor, aqui temos uma questão. Nós, os jovens, vemos o professor dia após dia a melhorar aquilo que é o seu amor pelo ambiente. De onde é que surge isto tudo? É difícil dizer de onde surge. Eu acho que não há uma resposta, há várias, mas acho que é um bocadinho adorar a natureza, adorar os espaços onde temos ainda ecossistemas e paisagem verde. Portanto, tenho uma ligação muito forte com isso, mas que vem de trás, vem da educação que os meus pais me deram, vem da infância, que foi muito, em parte, ocupada e preenchida por brincar lá fora. Também, hoje em dia, brinca-se muito menos lá fora. Sim. Com exceção de quem vai à praia, etc. Mas, de facto, a minha geração é uma geração que viveu intensamente o espaço exterior, a praia, as barreiras, os jardins. Nós estávamos sempre a inventar e a reinventar brincadeiras. Penso que isso também me influenciou bastante. Há também um outro aspecto, é que depois, quando fui para fora estudar, eu senti algo estranho e bom, que enquanto muitos dos meus colegas, se tivessem que ocupar o tempo livre, iriam provavelmente para uma discoteca no final do dia, ou estariam a dormir. Eu ocupava os meus tempos livres nos espaços naturais. Portanto, procurava jardins, procurava a margem do rio. Eu estudava numa cidade que não tinha acesso direto ao mar, então quando chegavam as férias, aos fins de semana, muitas vezes punha-me num comboio e ia para o mar. Então eu comecei a perceber que essa ligação era muito forte, portanto, e foi aumentando com o tempo, e se calhar aumentou ainda mais quando tive a oportunidade de conhecer o país que é meu. Sim. Como eu cresci no tempo da guerra, nós não podíamos viajar, e só foi possível viajar quando voltei ao país depois dos estudos, e o meu trabalho implicou deslocar-me às províncias, e comecei a conhecê-las uma por uma, e mais tarde comecei a conhecer o interior de cada província com algum detalhe, não é? Muitos distritos, muitos municípios, até que finalmente percebi que era necessário agir e funcionar, porque apesar do esplendor, apesar da beleza, apesar do incrível potencial que nós temos ambiental, paisagístico e ecossistemas numa variedade sem igual, sem comparação, espécies de flora, de fauna incrível, nós outros estamos também num processo de degradação ambiental. Então fui tendo contacto com os mais diversos problemas, e daí também ter surgido este livro que se chama A Problemática Ambiental. Portanto, ele acabou sendo o resultado desta constatação, desta primeira fase da minha carreira, de eu ter visto, olha, este país é belo, é incrível, mas nós outros temos que melhorar a nossa relação com o meio, temos que melhorar a nossa relação com a natureza, com o ambiente, assim sendo, onde está o ser humano inserido. Então comecei a ver fatores como o desflorestamento, o corte ilegal
das espécies de flora, o abate de espécies de fauna, a sobrepesca, o garimpo e a exploração ilegal de recursos minerais, a erosão. Talvez seja um dos problemas onde as pessoas conhecem pelo lixo, mas se calhar a erosão tem sido o que mais me ocupa e preencho nos últimos tempos da minha vida, né? Que é prevenir e combater. E a poluição no geral, portanto, de resíduos, principalmente resíduos líquidos e sólidos. A queima, portanto, a ideia de que ao queimar estamos a resolver um problema, mas não é assim, não é bem assim, etc. Então fui tomando conhecimento de cada um desses problemas e pronto, então aí começámos a trabalhar numa abordagem de educação ambiental. E é isso que fazemos hoje, não é? Qualquer ação nossa é uma ação de educação ambiental. Mas olhando para isto, o professor começa a lutar pelo ambiente numa altura em que não tinha ninguém também lutando por isso. Ou se tivessem, eram poucos. Então, como é que é começar nesta luta com tantos desafios e mesmo assim persistir até hoje? Sim. O que estás a dizer é verídico, portanto, quando começámos, são 25 anos, eu completei 25 anos e alguns meses. De facto, éramos muito poucos. Não estávamos na estaca zero, pelo contrário, alguns aspectos importantes em termos de cronologia de eventos. Quando eu comecei, foi no ano 2000, a nossa lei do ambiente tinha 3 anos de idade, portanto, tinha sido aprovada em 1997 e houve um grupo de pessoas, de moçambicanos, que teve um papel importante neste processo de elaboração de uma lei do ambiente e da sua aprovação. Já havia pessoas que vinham fazendo a diferença. É verdade, tínhamos instituições importantes por detrás, como a IUCN, como a WWF, que são instituições, organizações internacionais, públicas ou privadas, mas também tivemos também um papel importante da cooperação internacional, a Embaixada da Suécia e outros. Agora, havia moçambicanos que vinham trabalhando nesta área há algum tempo. Ainda o associativismo ainda era muito incipiente. Portanto, na altura, lembro-me que a referência era uma organização, que era a Livaningo, e hoje, nós já perdemos a conta de quantas associações e cooperativas e fundações defendem ou estão a trabalhar nesta área do ambiente. Então, a resposta à pergunta seria assim, olha, uau, valeu a pena, não é? Começámos, éramos pouquíssimos, parecia que estávamos a pregar num deserto, mas envolvidos estes anos todos, o esforço que nós fizemos lá atrás, e muitos de nós fizemos lá atrás, surtiu efeito. Então, é um efeito multiplicador, não é? Então, cada vez mais, a nossa juventude, ela procura, ou tem uma sensibilidade para esta área. E esta área, atenção, que esta área não é uma área que está, a barrar um processo de desenvolvimento do país. É muito importante. A gente tem que desconstruir. É uma falácia entender que os ambientalistas são contra o desenvolvimento. Não. Nós outros não estamos contra o desenvolvimento. Nós temos uma abordagem de desenvolvimento que inclui o ambiente. Porque se não incluir o ambiente, não será desenvolvimento. Será uma outra coisa. Mas nunca desenvolvimento. Pronto, é um pouco isso. Temos um país que agora discute-se mais aquilo que é a ideia do desenvolvimento sustentável e em contrapartida encontramos mais esta ideia de exploração como uma forma de desenvolvimento. Como é que o professor observa o desenvolvimento sustentável e quais são as medidas que podiam ser tomadas para que pudesse haver mesmo este desenvolvimento sustentável em Moçambique? Pronto, o desenvolvimento sustentável é um conceito que resulta de um trabalho grande de cientistas, organizações internacionais e Estados. Sim. Ele tem uma história de consolidação ao longo da década de 80 e a sua consagração acontece na Conferência do Rio de Janeiro em 1992. É um conceito que tem 3 pilares, portanto o económico, o social e o ambiental. Sim. Basicamente o que se defende é que só há desenvolvimento se nós efetivamente crescermos economicamente, houver distribuição da riqueza resultante desse crescimento económico, ou seja, partilha rendimentos, bem-estar para todos, equidade, e tal desenvolvimento económico e social não ser feito, não ser levado a cabo à custa do ambiente, pelo contrário, portanto, dos ecossistemas, da biodiversidade, pelo contrário, implicar, portanto, uma abordagem de proteção e conservação, inclusivamente com um forte e cada vez maior enfoque em modelos de economia ambiental.
até prefiro, porque a economia ambiental é abrangente. Está lá a azul, está lá a circular, está lá a verde, que são também subconceitos que foram nascendo ao longo do tempo. Portanto, e esta economia ambiental hoje pode ser a resposta para muitos dos nossos problemas. Portanto, eu vejo que um ecossistema em pé é suscetível de gerar muito mais rendimentos para todos do que um ecossistema tombado, que vai trazer sim alguns lucros para um punhado de pessoas, mas que depois vão-se embora porque acabou, a exploração fechou, já não há mais recursos, sobram buracos, sobra um deserto, sobra degradação, sobra erosão, sobra poluição, contaminação e muita pobreza. Então é preciso desconstruir isto. Então eu diria que o país agora, porque nós temos um boom, estamos num processo de boom e de corrida aos recursos naturais, especialmente recursos minerais e petrolíferos, gás e petróleo. Portanto, eu diria que nós temos que ter muita cautela, portanto, Moçambique, através das suas instituições, tem que ter muita cautela na forma como esta exploração vai ser feita e também nas equações da vida que devem ser tomadas, porque, por vezes, num determinado local, nós podemos ter um recurso mineral muito importante e valioso para a indústria de alta tecnologia, etc, etc. Mas, quiçá, a sua exploração, se for mal feita, mal conduzida e à custa do que lá está, pode desencadear um impacto muito tremendo noutros setores da economia que são também super atrativos e super valiosos, inclusivamente em termos de geração de emprego e de renda. Há uma área que infelizmente continua a ser descurada e que hoje tem que ser potenciada, que é o setor do turismo, porque este setor é um setor que vai ser pouco impactado, por exemplo, pelo boom tecnológico, da robótica, da inteligência artificial, etc. Portanto, nós, em todo o mundo, o setor do turismo está em alta, principalmente depois da crise do Covid e da pandemia do Covid-19. Então, nós temos algo que muitos países não têm. Nós temos o ambiente, a natureza é incrível, temos praia, mar, sol, temos interior, montanhas, não é? Rios, etc. Portanto, parques nacionais. Não é? A gente temos gastronomia, temos a nossa cultura, temos uma diversidade cultural também, que de cada povo é um povo, quantos povos habitam esta mesma nação, quantos pratos típicos diferentes nós temos, não é? Quantas músicas, danças diferentes, típicas nós temos e podemos dar, etc. Então há aqui um potencial tão grande que o turismo, bem feito, bem conduzido, poderia fazer diferença. Agora, para isso nós temos que ser capazes de pôr as mãos na massa e definir qual é o nosso melhor modelo de desenvolvimento e fazer com que aquela palavra, que até está na Constituição, desenvolvimento sustentável, não seja apenas mera retórica, um chavão, mas seja uma realidade. Sim, professor. Olhamos aqui também para uma questão, é que nós costumamos ter muito ativistas que falam muito e só acusam. Mas agora eu observo também um outro lado do professor, que é um ativismo prático, um ativismo de falei e fiz. Temos aqui um exemplo prático, já estamos aqui na Casa de Vidro. Sim. Temos também a preservação mesmo da costa. Como é que ou como é que o jovem pode agora observar esta questão do ativismo? Como é que o jovem pode iniciar nesta área de ativismo, mas um ativismo prático? Pronto, eu acho que o país precisa muito pôr as ideias na prática. Portanto, a melhor diferença que uma organização pode fazer ou que um cidadão, um ativista pode fazer é, de facto, pôr a mão na massa e fazer acontecer. Então, se nós temos um problema ambiental que está ali visível a olho nu, e sabemos qual é a solução, e essa solução não passa necessariamente por grande engenharia e grandes recursos, porque é que vamos estar apenas a falar e não podemos fazer a diferença? Se temos um bairro que tem ali um problema crónico de lixo, por exemplo, a nossa associação, criámos uma associação de jovens, será que vamos depender somente de candidaturas a fundos para fazer a diferença no espaço? Como é que a gente consegue também que acreditem em nós, se nós não pusermos a mão na massa e não resolvemos problemas concretos? Eu acho que a gente tem que começar a perceber que é necessário intervir, é necessário dar o exemplo, e é pela cultura do exemplo que a gente depois vai atrair a atenção, vai atrair o reconhecimento, vai atrair a confiança. E amanhã vai ser mais fácil bater às portas e termos o apoio. Então esse é um modelo que eu recomendo. Não faço isso, quando faço isso necessariamente porque quero ter a confiança, não é, mas a ideia é contaminar outros, a perceber que é importante
agir, é tempo de agir. Acredito que já tenha contaminado, estamos aqui nós. Então, professor, temos também aqui uma ideia ainda melhor, que é uma frase que acabamos lendo aqui quando chegamos à Casa de Vidro: a cada minuto um caminhão de lixo é atirado ao mar. Podia comentar mesmo? É exatamente isso, porque infelizmente há milhares de anos atrás, as primeiras civilizações urbanas, elas dirigiram as águas residuais, ou as águas residuais ou pluviais, em direção aos rios, em direção ao mar, para não se verem livre delas, não é? Então é necessário escoar para evitar problemas de saúde pública e de inundações. Então o que fizeram foi remeter as águas, canalizar as águas, e os primeiros sistemas de drenagens, os mais digamos, arcaicos sistemas de drenagens, marcaram o modelo que vigora até hoje. Não fizeram aquilo que poderiam ter feito, que era canalizar essas mesmas águas para o interior e depois reusá-las, reciclá-las. A água pode ser reusada e reciclada. Então, infelizmente, começámos a achar que, olhem, ao mandar para fora, resolvemos o problema. Não, tornamos por exemplo, isso implicou tornar o oceano, os oceanos no geral, os mares no geral, uma espécie de caixotes de lixo planetários. Então, hoje já sabemos que grande parte do que está no mar, cerca de 80% do que está no mar, é proveniente de uma cidade, e apenas 20% das embarcações. Então, todos os dias são quantidades comunais de resíduos sólidos, e nem quero entrar nos resíduos líquidos, que o assunto é ainda mais grave, hein? Menos falado, tem menos atenção do que tem o resíduo sólido, aquilo que o plástico, aquilo que é visível. Então, isto é sério. Então, as quantidades que o oceano já tem hoje, será praticamente impossível, com a atual tecnologia, limpar os oceanos. Com o que nós temos de tecnologia atualmente, é impossível conseguir limpar os oceanos. O que estamos a fazer nas praias é apenas, portanto, garantir que as nossas praias estejam limpas para poder fazer uso delas, mas não estamos a resolver o problema. Sim. Porque amanhã outra maré vai trazer. Portanto, vão ser necessários muitos anos para cortar a fonte da poluição, ok? E para conseguir limpar o que está lá, no fundo dos oceanos. E grande parte do que está nos oceanos está no fundo, não está à superfície. Então, como limpar o fundo? Praticamente impossível. Então, temos aqui um desafio. Como é que o professor observa aquilo que é a cooperação das empresas produtoras mesmo destes resíduos na questão da limpeza e preservação do meio ambiente? Bom, em países os sistemas estão muito avançados, portanto são sistemas de economia circular baseados na responsabilidade do produtor. Então todos os produtores estão obrigados, nos termos da lei desse país ou dessa região, a contribuir para sistemas. Então à partida não falta dinheiro para retornar um determinado resíduo. Então a União Europeia é que está bastante avançada nesta matéria. Portanto, os países têm realidades diferentes dentro desta organização, e então há países que têm sistemas muito avançados do tipo em que é uma única embalagem tem um valor. Portanto, nós podemos ir a uma máquina, depositamos aquela garrafa na máquina e se calhar temos connosco mais não sei quantas embalagens de vidro, de plástico ou latas de alumínio e recebemos um cupão. Esse cupão pode ser convertido em dinheiro ou em compras no supermercado. E o valor é significativo, é impactante, porque por cada unidade nós podemos tirar dali no mínimo 4 meticais, 5 meticais por uma unidade. Ora bem, em Moçambique, apesar de termos o princípio da responsabilidade alargada do produtor reconhecido na nossa legislação, ele ainda não foi implementado e ao que tudo indica, portanto, a partir do próximo ano, que está aí à porta já, a legislação vai tornar-se efetiva e esperemos que faça diferença, esperemos que todas as empresas produtoras de embalagens adotem um dos sistemas que a legislação prevê. Não há só um, há vários, e passem a contribuir ativamente para a resolução de um problema que são responsáveis por gerar. Então, em termos práticos, eu não gosto de fazer publicidade, mas devo dizer, há duas empresas que eu saiba, mais nenhuma, que na área de embalagens, que estão a apoiar sistemas de circularidade. Portanto, é a CDM e a Coca-Cola. Todas as demais, o que fazem é naif. Portanto, não é uma contribuição para resolver um problema. Então, nós estamos a falar de grande parte do mercado nacional que não está coberto. Então, vamos ver o que acontece a partir do próximo ano. Portanto, atualmente, um preço de plástico ou de vidro vale muito pouco. Porquê? Porque grande parte das empresas não está a contribuir. É isto. Professor, estamos agora na Casa de Vidro.
De onde é que surge essa ideia de uma casa feita de vidro? São 200, mais de 200 mil garrafas. Sim. E depois passamos lá para outro lado onde já temos a biblioteca, temos também Sim. o museu. De onde é que surge essa ideia? Não foi uma ideia automática, mas acho que a ideia ela começa quando começámos a fazer as primeiras limpezas de praia, e logo na primeira limpeza, que foi em 2015, portanto há 10 anos atrás, em abril, nós quisemos fazer algo com o vidro recolhido das praias, principalmente com o caco, porque a primeira ação ficou conhecida para a história como a Operação Caco. Caco, pedaço de vidro. Só que não conseguimos nessa altura. Portanto, recolhemos o caco todo, ficou depositado na praia há alguns meses, mas depois acabamos descartando. Não estávamos preparados, não estávamos ainda organizados. Anos mais tarde, quando viemos para a Macaneta e estava no projeto aqui no projeto da Macaneta prevista a instalação de um ecocentro, um centro de interpretação ambiental, ficamos algum tempo a estudar o conceito, alguns meses, a contar o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer. E com a demora, estava a demorar, lembro-me disso, aquela pressão, deu-me um chilique, foi a minha olha, desculpa lá, calma aí, por que não de vidro? Porquê que não fazemos uma casa de vidro? Portanto, não quisemos fazer de plástico, porque o plástico tem implicações para a saúde pública, mas olha, vidro. O vidro é um material milenar, é um material inofensivo em termos de saúde pública. É claro, se partido é um problema para a integridade física, mas acho que o vidro, numa casa, poderá educar muito mais depressa as pessoas do que de qualquer outra solução. E foi assim mesmo, o grande objetivo, olha, let's do it, não é? Vamos fazer algo diferente, algo que nunca tenha sido feito, mas baseado nos princípios chaves e fundamentais da resiliência, na infraestrutura, e claro, de maneira a só a casa servir para educar muito mais depressa do que não sei quantos discursos. Só a casa educa, não? A pessoa vê logo a casa, anda em cima de vidro, olha para as paredes. Então esse foi o nosso objetivo. E funcionou. Funcionou. Está a funcionar. Muita gente passa aqui e sai diferente. Entrou e saiu diferente. Sim, e de onde é que vem a ideia de repensar? Porque repensar agora temos visto muito trabalho que tem feito aqui a Macaneta, na Costa do Sol, e vamos alastrar mais para o país. Sim. E de onde é que surge a repensar? A repensar surge da necessidade de preencher um vazio. Há uns anos atrás nós vimos que nenhuma organização estava focada na educação ambiental. Então veio daí. Basicamente nós achamos que a palavra educação ambiental tinha que ser maximizada, não é? Tinha que ser fortalecida. Então, uma organização tinha que ser criada para conseguir educar mais, e fazer a diferença, inclusivamente dar a primeira oportunidade de emprego ao estágio a estudantes de educação ambiental, a finalistas de educação ambiental e outros cursos ambientais. Exatamente assim. E hoje já estamos a dar até a estágios profissionais, a cursos que não têm a ver necessariamente com o ambiente, mas têm a ver com especialidades que fazem a diferença aqui dentro da casa. Pronto, olha, não foi fácil, hein? E também não estamos num mar de rosas, mas acho que valeu a pena termos avançado para esta institucionalização e hoje estamos a contribuir. Agora, obviamente temos um desafio, o país não nada em fundos, portanto nós estamos neste momento na maré alta, portanto há uma crise, é uma crise não só de Moçambique, mas é uma crise global. Há países que retraíram-se no apoio aos países em vias de desenvolvimento. Ainda agora estávamos aqui com membros com funcionários de uma agência de cooperação internacional que me estava a partilhar que estão, infelizmente, o seu país, cujo nome não vou indicar, está a fazer cortes drásticos. Portanto, há empregos para moçambicanos que vão deixar de existir. Então nós temos que pensar nisso, então temos que nos reinventar. Esta é a engenharia das coisas que é muito importante. Então como garantir que uma organização que faz muita diferença a nível da sociedade possa subsistir, sem somente depender do que vem de fora, do que vem das agências. Então esse é o nosso desafio diário. E acho que vocês estiveram aqui e viram, não é? Que havia aqui algumas pessoas a adquirir camisetas. Não são quaisquer camisetas, são camisetas de uma coleção que tem espécies de flora e fauna icónicas da Macaneta. Portanto, ao comprarem uma camiseta, as pessoas transportam uma mensagem com elas, mas também contribuem para a causa. Então nós estamos todos os dias a pensar o que fazer para ir buscar essa sustentabilidade. Talvez o melhor produto que tenhamos aqui seja o mel, mas o mel é uma história de sucesso. O nosso sonho agora é que só o mel conseguir pagar alguns salários, vamos ver.
Sim, sim. Professor, nós observamos também aqui a questão do empreendedorismo que tem sido praticado não só aqui em Macaneta, na Repensar, mas também na comunidade. Porque sabemos que a Repensar tem ajudado as comunidades naquilo que é pensar no empreendedorismo a partir daquilo que é o meio ambiente. Sim. Como é que inicia posso dizer assim, esta iniciativa? Não, foi exatamente quando começámos a pensar nesta questão da sustentabilidade a todos os níveis, incluindo comunidades sustentáveis. E percebemos que temos um potencial muito grande. Quanto mais a gente divulgar esta macaneta, e principalmente para os locais, para a população local compreender que vive numa mina, no bom sentido, não no sentido da indústria extrativa, está aqui, temos um potencial e soubermos explorá-lo, damos um passo para sair desta pobreza que continua a ser uma realidade para grande parte das famílias que vivem na região. Então não faz sentido para mim haver pobreza num lugar tão rico, com tantos recursos. Então é um pouco isso que a gente tenta fazer com as crianças, cá estão no nosso programa de inclusão, mas também com as respectivas encarregadas de educação e com os jovens. E temos estado a tentar também que os novos projetos que surjam não estão separados, não estão dissociados. As pessoas às vezes dizem, uai, porquê Macaneta? Sim, nós não estamos só na Macaneta, mas gostamos de ter um estudo de caso. Sim. Mais vale fazer bem num lugar do que andarmos aí a espalhar a nossa intervenção e depois o impacto ser mínimo. A gente até pode ir para todo lado. Pegamos na nossa equipa, um vai para ali, o outro vai para lá, mas qual vai ser o impacto dessas ações? Pronto. Sim, professor. Gostaria que respondesse mesmo essa questão. A comunidade tem cooperado naquilo que é a preservação deste meio ou dessa macaneta? Sim, há sinais de cooperação crescentes, portanto, é uma tendência, mas sim, é sem dúvida, mas há muito trabalho a fazer. E eu creio que é preciso compreender que qualquer intervenção de educação é muito mais eficaz e eficiente nas crianças do que em adultos. Portanto, nos adultos, eles até podem ouvir, mas não necessariamente mudar. Tá bem? Podem não mudar, porque até podem dizer, olha, não há outra alternativa. É melhor assim, sempre fiz assim, os meus pais fizeram assim. Então, podem não estar preparados para um processo de transição. Então, o que nós sentimos, de facto, é que o nosso esforço tem que ser muito maior, tem que incidir muito mais em crianças e adolescentes e, claro, continuar a trabalhar com os adultos, mas não será nunca a mesma estratégia. Então, e a educação ambiental é exatamente isso. Portanto, nós não podemos usar a mesma fórmula para todos os nossos destinatários e beneficiários dos programas, senão vamos falhar. Então é assim, temos que continuar a insistir com os adultos, mas claro, sabendo e tendo consciência e tendo presente que os sinais chegam-nos positivos muito mais depressa nas crianças. Um exemplo negativo, continuamos a ter problemas com a matança das tartarugas marinhas. Por mais que a gente vá falando disto nas comunidades, mas pá, quem anda a matar tartarugas marinhas? Como é que a gente muda isso? É um desafio, também. Outro desafio, que é um desafio ainda mais difícil, pá, a gente pode dizer, pá, não corta o mangal, não podemos cortar o mangal porque o mangal é importante, o peixe depende do mangal, a própria macaneta depende do mangal que está aí no rio Incomati, porque se o mangal desaparece, a macaneta também corre o risco de desaparecer. Mas as pessoas vivem no limbo, vivem na subsistência e não têm alternativas energéticas. E grande parte do corte de mangal vem da dependência de biomassa. Mais de 80%, se calhar 90% aqui na Macaneta depende de lenha, nem é carvão, é lenha para confeccionar alimentos e aquecer água. Então, são números de pobreza. Então, como é que nós vamos, da noite para o dia, resolver isto apenas com a educação? Não, a educação tem que ser acompanhada por medidas diferentes, medidas que façam a transição para fontes energéticas sustentáveis e renováveis, etc. E se nós não formos capazes disso, vamos continuar aqui a pregar, não pode cortar mangal é mau, cortar a floresta é mau, mas qual é a alternativa? Mesmo para o final da nossa entrevista, professor, vi aí uma das lives do professor, quando o professor voltou de Macau, e o professor falou ali mesmo sobre a questão da limpeza das praias, que às vezes dava aquela vontade de mesmo parar, porque parece que as pessoas vão piorando mais naquilo que é deitar lixo na estrada e garrafas e tudo mais.
Eu gostaria de também fazer essa pergunta, eu acho que será um pouco cômico para todos que estão lá em casa. O que é que acontece com o coração do professor a cada vez que cai um papel no chão? Não, eu fico maluco, eu fico, olha, já mais um, pô, uma pessoa fica maluca, não é? Fico triste, mas é assim, também completamente consciente que não se pode exigir algo diferente de um adulto ou de uma criança que não tenha passado por um processo de educação. Não foi sempre assim, está bem? Portanto, se nós recuarmos na história, os primeiros anos a seguir à independência, a nível pelo menos do centro das cidades, havia um cuidado, não é? Havia ainda uma certa organização, mas era muito menos população. Muito menos população. Mas no campo, o hábito era normal, portanto, os resíduos que se produziam eram maioritariamente resíduos orgânicos, portanto, jogar o orgânico para a floresta, para a mata, não é mau, é bom. A floresta come, não é? Vai consumindo. Agora, quando se trata de resíduos não orgânicos, ou orgânicos em contexto urbano, o assunto muda de figura. E na realidade as pessoas não têm, grande parte delas não têm noção, não têm consciência de que, ao fazê-lo, estão a contribuir para algo mal para todos. E o impacto mais sério é logo na saúde pública, está bem? Então há muita documentação científica, muitos artigos que mostram o que acontece ao plástico quando é indevidamente gerido. Então nós já sabemos que estamos a comer, a beber e a inalar microplástico. Então o moçambicano urbano está a consumir há muito tempo, através de 3 veículos, microplástico. E já sabemos, devido aos últimos estudos que estão a chegar, aos resultados de estudos feitos em diversas universidades e instituições do mundo todo, que isto já pode estar associado a doenças muito sérias. Então, como é que a gente muda? Então, é lógico, temos que educar. Temos que organizar, temos que melhorar os sistemas de gestão e melhorar drasticamente. Temos também que trabalhar na prevenção e combate às fugas. Temos que agir na fiscalização. Portanto, é um pouco isso tudo. Portanto, é uma abordagem integrada. E apesar mesmo daquilo que é a questão de sentir essa dor mesmo depois de cada papel no chão, gostaria de saber de onde é que vem a força de continuar? Porque é isto que todos queremos saber. O que vem, a força de continuar vem dos sinais positivos, a adesão de cada vez mais pessoas às nossas ações, às nossas campanhas, o feedback que muitos dão e dizem assim: tio Serra, o Carlos, etc. Em minha casa já ninguém deita nada, as minhas crianças foram educadas graças aos vossos programas, ou terem participado numa ação, numa iniciativa. Cada vez mais jovens que nos pedem para ser voluntários, pedem para fazer parte das nossas ações e iniciativas. De vez em quando um reconhecimento, eu não procuro isso como acontece. Este ano ganhei uma medalha de mérito do Presidente da República, mas por ocasião dos 50 anos da independência. Mas eu acho que a maior energia sai destes pequenos passos, destes pequenos sinais que vêm do lado da sociedade e das nossas comunidades. E é isso que me faz. Portanto, eu sei muito bem, por exemplo, que hoje, que está um dia de muito calor, aqui a Macaneta vai ficar um desastre e seguramente as praias de Maputo também. Não tenho ilusões quanto a isso. Mas também tenho consciência que são menos pessoas que fazem isto. Sim. Ou, não, a equação está errada. Não é que sejam menos, é que há cada vez mais pessoas que não fazem o comportamento errado. Então é por aí. A ideia dos números pode variar, não sabemos, portanto é necessário um estudo mais aprofundado, mas há cada vez mais pessoas que colocam no contentor, no balde de lixo. Nós na Macaneta em especial temos um sistema muito abrangente de baldes de lixo e ecopontos. Não há falta, há em todo lado. Então, a gente até, porque que não põem lá? Eu diria, põem, há muita gente que põe, senão eles estariam vazios. Então, esse é o dado bom. É isso que nos tem que fazer continuar a lutar. Agora, também põe fora. Então, não vamos desistir, vamos continuar. Mas venha a quem põe dentro. É isso que nós queremos. Sim, professor, já para aqueles que estão ali em casa só a assistir mesmo para concluir, sim, o que o professor diria para aqueles ativistas ou para aqueles que ainda têm um espírito de ativista e querem começar, e como é que podem fazer isso? Olha, não precisam do Carlos Serra ou de pessoas que estejam à frente há alguns anos. Dê o primeiro passo, basta um primeiro passo. Juntar um grupo de pessoas e limpar um campo de futebol, que às vezes tem garrafas ali de bairro, tem garrafas de vidro espalhadas.
Pá, limpar aquilo tudo, fazer um antes e depois, tirar umas boas fotografias, uma boa ação, não precisa de nós. Sim. Também não precisa de autorização. O mesmo em relação à praia. Não precisamos. Então, fazer algo bom gera bom. Gera o bom. Portanto, é isto. Fazer o bem gera o bem. Então, eu acho que eu incentivo a qualquer jovem que acompanhe a dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre juntar pessoas. O segundo passo é fazer. Sim. Magangue, nós estivemos aqui mesmo com o professor Sera, ou seja, tio Sera, e de certa forma acredito que nesta entrevista podem perceber que o meme de vamos deitar, o tio Sera vai apanhar, deve acabar hoje, que é uma questão mesmo de uma luta muito forte que já tem sido feita há mais de 25 anos e precisamos também apoiar nesta luta porque este planeta não é só do tio Sera, é também nosso planeta e juntos, pela conservação do meio ambiente, voltamos na próxima edição. Tchau, tchau.